Olá, se é a sua primeira vez aqui conosco, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Paulo Roberto. Após meditar nesta reflexão, eu quero encorajá-lo a acessar os outros vídeos da série sobre o discipulado. Você será muito abençoado. Discipulado é um processo no qual o novo convertido recebe todas as instruções indispensáveis para o seu crescimento na fé, bem como para alcançar outras pessoas e fazer discípulos. No que diz respeito à igreja, discipulado é o coração da igreja. Se o discipulado parar, a igreja morre. Discipulado não é um método ou meramente um programa, mas é um modo ordenado por Deus para que o reino cresça de pequenos começos até um alcance mundial. A história registra a respeito de um missionário por nome Adoniran Judson, que no início do século XIX, em 1813, chegou a um país por nome Birmânia. No primeiro ano, a sua dedicação foi no aprendizado do idioma. Quando completou um ano, ainda com alguns erros na escrita, ele escreveu um folheto com o tema Quem é Jesus? Ele começou a distribuir esse folheto para todas as pessoas que liam, mas não obteve êxito. As pessoas rejeitavam, as pessoas desprezavam e perseguiam Adoniran. Os seus anos seguintes foram muito difíceis. A sua esposa veio a óbito, os seus 2 filhos também faleceram. Ele foi tão hostilizado por aquela comunidade, aquela sociedade, que as pessoas, o coveiro, foi proibido de sepultar os seus filhos. Ele mesmo teve que preparar a sepultura e efetuar o sepultamento. E continuou perseverando, traduzindo, estudando o idioma e traduzindo o Novo Testamento. Quando estava com 10 anos naquela nação, o Novo Testamento estava quase no seu final. Houve um incêndio na sua casa e ele perdeu o trabalho de uma década. Adoniran, ele vinha passando um processo, diz a biografia, de uma angústia continuada. Naquela época não havia diagnóstico para a depressão, mas mesmo assim ele perseverou. Com 12 anos naquela nação, 10 pessoas se converteram. Ele iniciou o discipulado destas pessoas, perseverando. Com 13 anos, um senhor vindo de uma aldeia distante o procurou e disse: eu vejo que você é cristão, é estrangeiro. Eu quero dizer que na minha aldeia nós também somos cristãos, nós também seguimos a Jesus, mas queremos aprender mais a respeito de Jesus. Você pode nos ajudar? Ele ficou abismado. Existe um outro missionário nesta região e na outra semana ele foi até lá. Quando chegou, para sua surpresa, um ancião daquela aldeia abriu uma gaveta e pegou um folheto velho que tinha o tema Quem é Jesus? Eles se converteram somente com a mensagem daquele folheto que Adoniran escrevera há 13 anos. E assim ele iniciou o processo de discipulado. Formou cerca de 200 líderes, 200 discipuladores, que por suas vezes alcançaram outros. Ao longo de 6 anos, ou seja, um total de 18 anos do tempo que Adoniran passou na Birmânia, foram plantadas 63 igrejas e milhares de pessoas vieram a Cristo. Hoje, Birmânia é conhecido como Mianmar, um país muito fechado para a pregação do Evangelho. É um país que sofre catástrofes naturais gigantescas, mas mesmo nesse período de intempéries, de sofrimentos, de catástrofes, de terremotos, de maremotos, eles não abrem as portas das fronteiras para que haja uma ajuda internacional, com receio que dentre as pessoas que vêm socorrê-los haja missionários. Mas há 10 anos, alguns pesquisadores cristãos entraram nesta nação e, para surpresa deles, estima-se que nesta nação há de 2 a 4 milhões de cristãos. Eles começaram a sua pesquisa e perguntaram: como você aceitou a Jesus? As pessoas respondiam: os nossos pais falaram de Jesus para nós. E quem falou para os seus pais? Os nossos avós, para os vossos avós, os nossos bisavós e assim sucessivamente, até chegar na vida de um discipulador, Adoniran Judson, que no início do século XIX começou um trabalho missionário, evangelístico e discipulador naquela nação. Realmente, o discipulado é fundamental. O discipulado
no que diz respeito ao nosso primeiro campo de atuação, é a nossa própria família. Veja que entre os birmaneses, os pais falaram para os filhos e este para os seus filhos. A Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 19, a respeito da palavra: ensina a palavra a teus filhos, falando dela, andando pelo caminho, sentado em tua casa, deitando-te e levantando-te. A nossa família é o nosso primeiro campo missionário. Devemos investir a nossa vida no discipulado de outras vidas. Isso é discipulado. No que diz respeito à situação da igreja atual, a AD completou no ano de 2011 100 anos de existência no Brasil. Na época, eu li um texto da história da igreja e vi, aquele texto afirmava que nos primeiros 50 anos a ênfase da igreja era na igreja como organismo. A história dos nossos pioneiros, eles enfatizavam tanto o evangelismo quanto o discipulado. Por isso, naquela época, um crente ganhava por ano 80 pessoas para Jesus. Nos últimos 50 anos do centenário da igreja, a igreja mudou o foco para organização, saindo de organismo para organização. Houve um abandono gradativo da integração, do discipulado, da consolidação dos novos convertidos. O resultado disso foi que passaram em muitas igrejas ser necessário 80 pessoas para ganhar uma pessoa por ano para Jesus. Realmente, discipulado é o nosso calcanhar de Aquiles. Algumas estatísticas são alarmantes. Afirma-se que uma igreja com 400 membros, durante 10 anos, permanecendo com esse mesmo número, tem cerca de 800 pessoas fora, ou seja, que se afastaram da fé. Uma estatística fidedigna afirma de que 100 pessoas que aceitam a Jesus como seu Salvador, depois de 2 semanas, apenas 40 permanecem na igreja. E destas 40, apenas 10 descem às águas batismais. E destas 10, após 5 anos, apenas 5 permanecem na igreja. Realmente, discipulado é o nosso calcanhar de Aquiles, mas nós podemos e devemos, pela graça de Deus, mudar esta história. O Senhor conta com você, o Senhor conta comigo, o Senhor conta conosco, porque se não houver discipulado, acontecerá o que um homem de Deus disse: a igreja brasileira, ela tem 5.000 quilômetros de extensão, mas apenas 5 centímetros de profundidade. Hoje no Brasil somos mais de 40 milhões de evangélicos, a maioria com uma vida rasa, sem profundidade, porque não passaram pelo processo de discipulado, não tornaram-se discipuladores, porque quando discipulamos, recebemos graça de Deus, o Espírito Santo flui através de nossas vidas para alcançar outras pessoas. Crescemos quando promovemos o crescimento de outros. Essa é a maneira de Deus fazer o seu reino crescer. Hoje, as igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus. Estão vazias de pessoas cheias de Deus. Mas se nós voltarmos ao discipulado, ao modelo bíblico, à palavra de Deus, haverá cura, haverá restauração, porque a palavra de Deus, ela é remédio para curar, mas também ela é vacina para prevenir, para manter saudável aqueles que já estão bem. De modo, meus queridos, quero conclamar a você a voltarmos para o discipulado bíblico e tornar o discipulado não o calcanhar de Aquiles da igreja, mas o ponto forte, uma marca registrada da igreja militante que aqui está na terra para cumprir o seu propósito evangelístico e discipulador. Deus te abençoe. Se você foi abençoado com este vídeo, inscreva-se no nosso canal, assine, clique no sininho das notificações e compartilhe com todas as pessoas que você ama e quer abençoar, juntos levando a palavra de Deus. Amém.